gente, tudo bom? Para começar o vídeo de hoje, eu queria agradecer a todo mundo que curtiu e comentou no texto que eu publiquei essa semana, vários coraçõezinhos, várias reações, no texto que eu publiquei essa semana no Facebook. É bem legal saber que, muito embora a gente não se conheça, mas todo mundo vive mais ou menos a mesma coisa, todo mundo compartilha mais ou menos os mesmos sentimentos em relação ao intercâmbio, né? Funciona mais ou menos da mesma maneira para todo mundo. Foi muito legal, então eu queria agradecer de verdade. Eu mandei até pra minha mãe alguns comentários e olha, mãe, que legal, toda feliz. E aí, hoje nós temos, né, como sempre, pessoas especiais, e hoje nós temos mais uma pessoa especial que está aqui participando com a gente. Acho que você podia se apresentar. Tá, então, oi, tudo bom? Eu sou a Isis, eu sou classmate da Raquel, ou da Rachel, como vocês preferirem. Aqui é complicado, cada um chama de um jeito. Cada um chama de um jeito. A gente estuda junto aqui em Vancouver. Eu tenho 28 anos, eu sou de Curitiba, vim pra Vancouver com meu marido na intenção de mudar a vida totalmente, e de fato a vida mudou totalmente. E a gente tá aqui há mais ou menos 3 meses e aprendendo coisas novas todo dia e sendo felizes e entrando em crises todo dia. Como todo mundo. Como todo mundo. Só pra gente começar a introduzir o tópico do vídeo, o que você fazia no Brasil? Então, eu sou formada em Relações Públicas, mas eu sempre trabalhei em grandes empresas na área de vendas e marketing. Então, meu último trabalho foi numa empresa de telecomunicações, eu trabalhava com projetos. Então, era um trabalho de analista, tinha muito de estratégia, de planejamento, de controle. Então, era um trabalho definitivamente diferente do que eu faço aqui. Pois é. E qual é o tema do vídeo de hoje? Bom, eu e a Isa, a gente estava conversando essa semana sobre o meu primeiro vídeo Precisamos Falar sobre o Subemprego. Naquele vídeo eu foquei muito nas competências que você nunca precisou ter no seu emprego no Brasil e que agora você precisa ter no seu emprego no Canadá. E aí o que a Isa estava me falando era o seguinte: olha, talvez fosse legal focar nas competências que você precisava ter no emprego no Brasil e que também precisa ter no emprego aqui, mas de uma maneira diferente. Sim. Então acho que a gente podia começar citando o seu exemplo da questão da administração do tempo. Sim, porque na verdade é o que a Raquel falou. A gente tava falando que, poxa, já existe esse estigma de subemprego. E aí já existe aquela coisa do seu ego dizendo que, nossa, agora eu era analista e agora eu trabalho, faço uma outra coisa, trabalho com uma outra atividade e um pseudo subemprego. Mas na verdade a gente relacionou que muitas competências que eu precisava como analista eu também preciso no meu trabalho atual e que eu tô aprendendo a desenvolver muito mais nesse trabalho do que no anterior. E o lance da administração de tempo é verdade. Então assim, hoje eu trabalho numa empresa de catering, que é um buffet. A gente entrega pedidos para grandes empresas. E para eu poder fazer isso, como eu sou responsável por ajudar o pessoal a preparar os pedidos e também entregar, eu tenho que ter uma noção muito boa de administração do tempo. E eu sei que é uma habilidade, é uma característica que eu sempre fui cobrada de desenvolver. Eu sabia, os meus gestores me davam esse feedback, que era um ponto que eu tinha que desenvolver na minha carreira. E eu tô vendo agora o quão essencial isso é para o meu trabalho e com esse subemprego pode me ajudar lá na frente em outros não subempregos, que a gente já conversou que a gente não vai usar mais essa palavra, mas só para vocês entenderem. Então assim, às vezes a gente subestima um pouco essa história da atividade que você está fazendo ou por ter aquela falta de glamour, por não ser uma grande organização ou por não ser um trabalho de escritório, no nosso caso que trabalhava em empresa. Mas ao mesmo tempo, você consegue dar um boost nos seus skills para futuras oportunidades. Então eu acho que eu pelo menos estou aprendendo um monte como administrar meu tempo. Todo dia eu me quebro, todo dia eu faço alguma coisa errada, mas todo dia eu também aprendo que se eu prestar um pouquinho mais atenção nisso, eu vou conseguir melhorar agora e pro futuro vai ser bom também. E assim, no meu caso, acho que uma coisa que pra mim era um problema no Brasil, eu sempre trabalhei. Na verdade, assim, no meu último emprego eu trabalhava com muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu fazia RH, trabalhava com assistência executiva, com processos, enfim. Eu meio que cuidava da administração do escritório. E aí, às vezes eu planejava meu dia, tipo, hoje eu vou chegar lá, eu vou fazer isso, isso, isso e isso.
Só que eu chegava lá, um monte de coisa acontecia e eu E não aí você fazia não conseguia nada fazer do que eu nada, tinha. é. Isso me irritava profundamente, porque daí eu não conseguia fazer minhas coisas. Então chegava um momento do mês que eu tinha que fechar a folha de pagamento, por exemplo, eu fechava a porta da minha sala e não me enche o saco, não fala comigo agora. Como é que você faz isso no restaurante? Pois é, não faz. Você fala pro cliente, olha aqui, você não vai almoçar agora? Você não vai comer? Exatamente. Porque eu não terminei de limpar o que eu tinha que limpar? Exatamente. No meu caso, a parte de você dizer não também é importante, porque a gente tem toda a parte de cozinha, que é então preparar os pedidos e deixar tudo certo para poder então preparar os carros para ir entregar os pedidos para os clientes, mas nos meios tempos, enquanto o horário da entrega não chega ou depois que você terminou alguma atividade, você não pode ficar ocioso, você tem que fazer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, você tem que saber que o que você precisa fazer não vai ocupar todo o seu tempo. Então, se o seu chefe chega pra você e fala, eu preciso que você faça tal coisa, você tem que ter o bom senso de dizer, pô, chefe, desculpa, não dá tempo. E no começo, e eu ainda tenho esse gap, que é o dizer não, né? Que é o tipo, Que é mais que olha, difícil. desculpa, mas eu não posso. E ele nunca vai dizer pra você, não, você não pode fazer isso porque você não vai ter tempo. Quem tem que ter esse bom senso é você. Então também é uma coisa que eu tô aprendendo. E aí, assim, existe espaço sim para dizer não. Sim, com certeza. Eu acho que é o jeito como você fala o não. E às vezes. E o motivo pelo qual você fala o não. qual você fala o não. Porque às vezes eu acho que você ganha muito mais pontos com seu chefe dizendo não por motivos justos, por motivos explicáveis. Nem sei se essa palavra existe mais, mas enfim. Do que você aceitar fazer uma coisa e não terminar, que é o que eu vi lá no meu trabalho, por exemplo. Então, eu começo uma atividade e eu não consigo terminar, eu deixo ela pra trás, é pior do que se eu tivesse dito pra ele, olha, desculpa, não vou ter tempo de fazer agora. Ou, a minha prioridade é essa, eu tenho que prestar mais atenção nisso. Então, é um exercício diário, constante, contínuo. Não, uma outra coisa que eu percebo também, porque eu trabalhava com processos. Uhum. E aí, quando você trabalha com processos, as coisas têm que funcionar do Sim. jeito que você desenhou lá no seu processo. Num restaurante, principalmente final de semana, eu tenho lá o mapa das mesas e eu tenho, vamos supor, 6 mesas esperando. 4, 3, 2 pessoas. Na minha cabeça, eu já sei onde eu vou sentar, principalmente quando o restaurante está lotado, que você tem poucas mesas disponíveis, eu já sei mais ou menos, eu vou pedir para esse grupo sentar aqui, esse grupo sentar aqui. E aí, um grupo fala assim, então, mas eu não posso sentar lá naquela outra mesa? E aí, todo aquele planejamento que eu tinha na minha cabeça vai por água abaixo. Então, é outra coisa que a gente viu que a gente tem que aprender, que é justamente se adaptar, né? E você tem que ser flexível, Você eu não tem posso que me ser irritar totalmente flexível. com o cliente, eu não posso falar, não, você não vai comer porque eu não fiz o Sim. negócio, ou não, você vai sentar na mesa porque eu tô mandando, Sim. senta e fica cá. Tanto que é uma coisa que eu não faço mais, é chegar em restaurante e pedir pra sentar em outra mesa. Você entende quão difícil é. Pediu pra sentar, tá certo. Qualquer lugar que você me der tá ótimo. Tá ótimo. Não vou bagunçar o seu esquema. Sim. Mas a gente tem que ser flexível. E você Sim. não pode ir na hora, muito embora. Tem momentos que é muito ruim quando o cliente pede pra sentar em outro lugar. Você não pode fechar a cara, você não pode falar, droga. Não, você tem que sorrir e falar, claro, vamos lá. Eu te ajudo. Você prefere essa, mas não tem problema. Às vezes tem. Verdade. Mas você nunca... Então, assim, você aprende a ser flexível. E como você tem que fazer isso sorrindo, você acaba internalizando isso, de que tá tudo bem. Sim, é verdade. Tipo, Mas é uma coisa que você tem que saber lidar também. Você tem que trabalhar em você. Você tem que entender que, tipo, cara, isso acontece, eu vou ter que saber lidar com isso. E eu tenho que saber, tipo, como contornar a situação e como resolver o problema. Sabe, uma mesa, no final das contas, pode ser que tenha que esperar um Sim. pouquinho mais, mas, paciência, Sim. entendeu? Bora lá, vamos resolver. Verdade. Eu acho que é focar no resultado, né? Verdade. Focar na solução e não no problema. Exatamente. E aí é engraçado, porque daí você começa a pensar, tipo, tá, mas poxa, eu trabalho no restaurante, eu trabalho no catering. A gente tá desenvolvendo hard skills muito fortes, ou seja, tipo, coisas manuais. Mas ao mesmo tempo, você considera um subemprego, um lugar que você tá aprendendo tanta coisa como isso? Então, tipo, acho que não, sabe? Acho que se você parar pra pensar, às vezes você trabalhar num lugar onde você exercita muito os seus hard skills também te proporciona
exercitar outros skills, além de soft skills também, além de como lidar melhor com as pessoas, de como se comunicar com pessoas de níveis diferentes, esse tipo de conceito de administração do tempo, de organização, de saber dizer não. Então, assim, poxa, não tem o glamour? Não tem o glamour. Não é lindo, maravilhoso? Não é. Você não trabalha lá sentada bonita com a unha feita o dia inteiro? Não trabalha. Você faz a unha, dura um dia. Dura um dia só a unha. Mas, ao mesmo tempo, é bem legal. Closing in 5 minutes. The whole campus. Ok, we're just okay. finishing here. Thank you. E aí, eu acho que só uma coisa assim pra gente começar a encerrar, porque estão nos mandando embora. Mas uma coisa uma skill que eu já tinha e que eu percebo que é muito útil hoje é o fato de ser multitask. É o fato de conseguir verdade. fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eu sei sempre tudo que tá acontecendo no restaurante, quem pediu o quê, que garçom que tá fazendo o quê. Eu tô sempre ligada, porque daí eu sei quem que eu vou atrás para ajudar, Sim. onde pode ser que dê problema, que mesa verdade. que pode ser que na hora de pagar tem alguma confusão por causa de alguma alteração. Então, essa competência que eu já tinha desenvolvido me ajuda muito no meu emprego hoje. E coisas, assim, até fica a dica para quem está aqui em Vancouver, no Canadá, trabalhando, ou para quem está pensando em vir, coisas que os brasileiros são muito elogiados, multitask, porque a gente tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, fazer bem, porque também não é só fazer tudo ao mesmo tempo e fazer meia boca, mas a gente consegue fazer bem, a gente faz com um sorriso na cara, a gente faz feliz, a gente faz comprometido com a tarefa que o seu chefe te der. Então, assim, eu já ouvi isso de canadenses, já ouvi isso de amigos brasileiros que ouviram dos seus chefes, que isso é uma coisa muito legal da gente. Então, assim, você que tá pensando em vir, que já tá aqui, lembra sempre disso, assim, aquele dia que der aquele down, assim, aquela Porque pegada. Tem dia que dá, tem dia que você fala, puta que pariu, eu fazia tal coisa, agora eu tô fazendo isso, não é o sonho da minha vida. Mas, além de pagar as contas, lembra de tudo isso que a gente falou. Lembra o quanto você pode aprender. Estão expulsando a gente Estão expulsando mesmo a gente agora. Da sala, a gente tem que ir embora. Conta pra gente que habilidades você está desenvolvendo aqui e que habilidades você tem forte e te ajuda no seu emprego aqui. E temos muitas coisas gravadas já. Tem vídeos sobre maconha, tem vídeos sobre um career college que eu fiz entrevista. Tem muitos vídeos, muitas coisas. Só preciso ter tempo para colocar legenda. Então comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e nos vemos semana que vem. Tchau! Beijo, tchau!